Aí veio o Organizadamente. Sim, né? veio Organizadamente. Como é que veio isso? Você pegou assim, cara, acho que eu vou pegar todo esse meu conhecimento e vou passar, vou publicar isso. Como é que foi essa ideia, assim? Então, como eu falei, a ideia, então, era trabalhar com a psicopedagogia, com a estimulação cognitiva, como psicopedagoga. Essa era a ideia central. Isso foi final de 2019, né? Meio de 2019. Até início de 2020, eu consegui estruturar, fiz os cursos ali que eu precisava. E aí, quando eu comecei a atender como psicopedagoga, logo veio a pandemia. E muito do que eu tinha preparado ali, do que eu tinha me estruturado para trabalhar com estimulação cognitiva, era presencial. Já era organizadamente, mas o organizadamente vinha muito com essa questão de eu saber que queria trabalhar com estimulação cognitiva e com essa estimulação no sentido de organizar de dentro para fora mesmo, sabe? De organizar a mente, de estimular, de fazer esse processo de modificabilidade cognitiva. Então, organizadamente vem daí. Aí, bom, começou a pandemia e tudo isso que eu tinha preparado, que precisava dessa parte presencial, com a pandemia, foi embora. E aí foi a partir desse momento que parou, né? Todo mundo parou. Eu estava sublocando o consultório e não podia mais ir, enfim. E aí foi quando eu comecei a fazer as mentorias. Então, as mentorias vieram aí desse momento da pandemia, onde eu podia fazer online para qualquer lugar do Brasil. Então, eu comecei a fazer as mentorias em organização, de vida pessoal e de negócio. E aí, o nome tem tudo a ver também, né? Porque daí, uma das coisas que eu trabalho e que eu trago muito assim, para a mentoria é que a organização vai acontecer de dentro para fora. A gente precisa entender, ainda mais a gente que tem TDAH, não dá para ir no ritmo de todo mundo. Não dá para fazer o que todo mundo fala que tem que fazer, senão você vai ficar doido. Você fica doido e não é o seu jeito de frustrado, tipo assim, caraca, então eu sou incompetente. Não. Exatamente. Você tem o teu ritmo, você tem que respeitar o teu ritmo. Exatamente. É igual você pegar uma bicicletinha e querer andar 200 como uma moto. Não dá, vai. Moto não tem jeito. Se despedaçar a bicicleta, não vai dar. Então, a base é organização de dentro para fora. Então, vamos entender como você funciona, como você é. E isso tanto faz para sua vida como para o seu negócio. Quem vai administrar o seu negócio não é você? Então, e eu tenho que estar organizada, né? Senão, você precisa entender. A baguncinha interna toma conta. Exatamente. Então, vamos entender de dentro para fora. Vamos organizar a mente. Vamos entender como é o seu processo para que a gente consiga definir um sistema de organização que te ajude. Senão, não é qualquer sistema. Não é o que o outro diz, né? Não é qualquer coisa. É aquilo que vai funcionar para você. E aí, para funcionar, tem que testar. Então, né, existem inúmeras ferramentas. Mas a gente precisa entender o que vai funcionar para você. E hoje a frustração vem muito assim. A gente está usando muito o Todoist. Então, Então, todas as dicas de organização é para usar o Todoist. Mas para você ele funciona? Exatamente. É viável? Tem uma coisa do Todoist que a parada é o seguinte. Você começa a usar, de repente você tem 50 milhões de coisas no Todoist e você desiste do Todoist. Mas enfim, continua. Aí o caderno... Normalmente, a minha dica, já que a gente falou dele, né? Mas eu vou falar aqui. A minha dica para não acontecer isso você até coloca as atividades lá na caixa de entrada do Todoist, por exemplo. Mas você começa a criar os contextos. E aí você consegue organizar por contexto. Porque daí sempre você sabe que tem aquele contexto da área da sua vida. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer na rua, o que eu tenho que fazer quando eu estou no trabalho, o que eu tenho que fazer de estudo, o que eu tenho que fazer em relação a qualquer outra área que eu defini. E eu consigo ir migrando e organizando. Não deixa aquela caixa lá cheia de coisa, né? Então, dá para usar o Todoist também. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente ele é para você. Né? Então, a gente precisa conhecer o que vai funcionar para você. É o bullet journal, por exemplo? É um caderninho? Então, essas respostas a gente só tem se olhar para dentro, primeiro olhar para dentro e depois testar. Então, a mentoria vem muito nessa pegada aí da gente tentar você se conhecer para a gente conseguir criar um sistema de organização simples. Simples, gente. Simples. Tem que ser simples. Porque não o pessoal adianta. quer criar um fuzuê e aí ele olha no YouTube. Não, eu vi um vídeo aqui de uma ferramenta, aí você tem que instalar e não sei o que. Não, cara, senão você vai desistir. Tem que ser simples. Tem que ser simples. E para o TDAH, além de simples, tem que ser sempre a curto prazo. Às vezes eu vejo as pessoas tentando, o próprio TDAH frustrado que quer fazer o plano para 10 anos, mas não faz nem para o mês. Para um ano, mas não consegue fazer nem para a próxima semana. Então, calma.
Então, desse jeito. É uma organização crescente. Então, eu tenho que aprender a me organizar para chegar ali numa perspectiva maior. Não adianta eu pensar em 5 se eu não consigo pensar no meu mês, sabe? Sim. Então, o fato de você ter colocado até a organização intuitiva e essa organização mais humanizada é muito nesse sentido, de olhar para dentro, de entender como você funciona. E eu acho que o TDAH merece essa atenção. Porque ele fica se comparando com... O neurotípico? Isso. E não vai funcionar. E ele vai se frustrar. Exatamente. Isso que é importante. É você ter essa consciência. É o primeiro passo.